Olá, estamos aqui mais uma vez na mesa com a Bi. É um prazer ter você conosco. Estamos aqui com a nossa querida Raquel, a nossa querida Bia, que todos os programas, né, ou quase Boa todos, tarde. né, Raquel, É está verdade. conosco. E sinta-se também na mesa conosco, sinta-se à vontade para estar participando desta programação. Você pode estar mandando a sua pergunta, porque a Bia vai estar vendo, né, em todos os chats aí, para estar respondendo você, porque hoje é um programa de respostas de perguntas, né, Bia? Exatamente. Boa tarde. Primeiramente, quero pedir licença para a gente entrar na sua casa. E é um prazer estar aí. E outra, já vou dar o conselho que eu sempre dou. Pra gente não esquecer. Pega o papel e a caneta e começa a anotar, porque tem pergunta boa e as respostas, eu sei que a Bi preparou respostas incríveis. A gente vai estar respondendo aqui perguntas do programa de Dia das Mães. Então, sim, você que é mãe, tem muitas dúvidas, que deixou a sua pergunta, espera que hoje a sua resposta vai chegar, amém? Amém, é verdade. Eu tô muito feliz aqui por estar representando também essas mães, né? E eu vou estar fazendo algumas perguntas aqui por nós, pode deixar. Ela não esteve no último programa das mães, né? Agora que ela quer aproveitar. Mas é um programa que não é só dirigido para as mamães, também é dirigido para os papais, é dirigido para os filhos. Os responsáveis. Os responsáveis. Também. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade vai trazer respostas para você. Mesmo você que é adulto, que é filho, talvez você não seja pai ainda, mas você pretenda ser ou não pretenda, você vai descobrir algumas coisas, alguns efeitos na sua vida, né? Sobre você, o porquê acontece isso. Então, é um programa dirigido para toda a família. É verdade. E eu acho maravilhoso, né? Nós termos esse acesso a esse conhecimento de forma tão acessível. Porque se for pensar 20 anos atrás, 50 anos atrás, quantos livros, né? Nós teríamos que ir até a biblioteca para ler ou enfim, nem teríamos que ter a revelação do Espírito Santo, né? É verdade. Porque muitos livros nem tinham escrito sobre todo esse conhecimento que vai ser revelado aqui nesta tarde. Amém. Amém, Bia? Amém. Vamos começar com as perguntas. Estou separando aqui as perguntas. Hoje tem pergunta boa. Raquel, sinta vontade para responder também. Raquel, que também é mãe. Preparada? Vamos lá. Ok, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui é: Bispa, os meus filhos estão mais velhos. Como eu faço para me aproximar dele agora que eles já chegaram nessa certa idade? Você fala, a pessoa quer dizer se aproximar porque eles estão distante dela? Eu acredito que sim. Acredito que agora que eles estão mais velhos, se sentiu distante. Para um filho, isso daí, Bia, para eu poder responder, eu precisaria conhecer um contexto, né? Mas para um filho se afastar de uma mãe, é porque algo nele dói quando ele está perto dela. Então, provavelmente ela causou essa dor nele, ou a dor dela nele faz com que, e a incapacidade de poder ajudá-la faz com que ele se afaste. Ou seja, ela sempre aciona o gatilho da dor que ela mesma pode ter causado nele? Ela pode ter causado a dor, ou ela pode ter uma dor que a pessoa se sinta incapaz de ajudar. Entendeu? Porque quando eu amo uma pessoa, eu vejo ela sofrendo e eu não sou capaz de ajudá-la, eu sofro duas vezes, né? Ou também existe casos que a mãe ou o pai falam sobre a dor pessoal deles, o filho ou a filha quer que haja uma solução, mas ela só quer dividir a dor. Então, são três fatos que podem estar afastando os filhos desta mãe, né? Uma pergunta que eu tenho para fazer. Quando os pais eles querem apenas compartilhar dor, o que a senhora aconselha para esse filho? Qual é o nível de relacionamento que esse filho deve ter com esse pai, com essa mãe? Primeiro é entender que o pai e a mãe querem só compartilhar dor, porque muitas vezes, em muitos casos de terapia, a pessoa vai buscar terapia por quê? Porque está carregando uma dor que não é dela. Porque sempre nós temos a capacidade de carregar a nossa dor. De alguma forma, você pode lidar com aquilo que é seu, porque na verdade você já conhece, você já tem familiaridade. Quando é a dor de outra pessoa,
é o que estressa você. Por quê? Porque você vai tentar ajudar, não vai conseguir, e você acaba carregando junto com aquela pessoa, porque ela repartiu a dor com você, mas como é ela que tem que resolver, você começa a se sentir incapacitado, né? Então, mas qual foi a sua pergunta mesmo? O que a senhora sugere? Qual é o nível de relacionamento que o filho pode ter? O nível de relacionamento que ele pode ter. Primeiro, você precisa descobrir se você está carregando essa dor dessa pessoa, da sua mãe ou do seu pai, no caso, ou de qualquer pessoa que você tenha intimidade. Se você estiver carregando, você vai detectar isso, geralmente se detecta isso em terapia, e você vai receber ferramentas para parar de carregar essa dor. Só o conhecimento de que essa dor não é sua já vai te dar uma grande autoridade, um grande alívio, né? E aí você para de carregar essa dor, e quando essa pessoa vier repartir dor com você, que ela não quer resolver, ela quer que você carregue junto com ela, você vai você vai fazer uma simples pergunta para ela: o que você está pensando em fazer para resolver essa dor? Para resolver este caso? Quando toda vez que ela for repartir dor com você, você não vai ficar, ai mãe, eu acho que você deve fazer isso, ai pai, acho que você deve fazer aquilo, e você tentar dar uma solução para a pessoa. Você vai fazer uma simples pergunta: o que você pensa fazer para resolver este problema? Entendi. A pessoa fala assim: eu não sei como resolver. Então vamos fazer o seguinte, mãe, esse problema é algo que você vai ter que resolver, eu não posso resolver por você. Quando você quiser fazer algo para tentar resolver, você me conta que eu te apoio. Olha só, profundo. A verdade é que às vezes a gente gasta muito da nossa energia focado em resolver o problema dos outros, que na verdade precisa de uma ação daquela pessoa para aquele problema ser resolvido, e a gente, quando chega para olhar para nós, a gente já gastou toda a nossa energia com os outros, e aí é aquela pessoa que sempre fica em débito com ela mesma, né? Exatamente, Raquel, isso que você falou é muito importante. Porque quando eu tenho memórias de fracasso em resolver o problema de pessoas que eu amo, eu também tenho dentro de mim uma memória de que eu não sou capaz de lidar com problemas que são meus. Olha só. Então, as memórias são muito importantes. Então, se você está convivendo com uma pessoa que ela não quer resolver o problema, e você tenta ajudar, mas você se sente defraudado e defraudada porque aquilo que você fala não é feito, você está criando memórias de fracasso. E essas memórias de fracasso podem ser muito nocivas para você mesmo, porque você não vai conseguir ter fé para resolver os seus problemas. Exatamente. E olhando do ponto de vista do filho, eu fico cansado até o ponto de eu não querer mais lidar. Se eu não quero mais lidar, eu me afasto dos Não quero conviver. Exatamente. Se eu não quero mais... Aí é um ciclo de autossabotagem, o qual Exatamente. eu tô dividindo, ele tá pegando, não tá conseguindo, quer se afastar. E é um ciclo de autossabotagem do pai e da mãe, né? Mas uma pergunta: se o filho, né, não consegue lidar com aquela questão, né, depois dessa aula, eu creio que agora nós vamos ter ferramentas para lidar, né, com essa situação. Mas tem muitas pessoas que eu já ouvi relatos da pessoa chegar e falar assim: olha, eu tenho que visitar minha mãe, nossa, mas eu vou preparar a minha cabeça, eu vou preparar o meu psicológico, porque eu sei que muitas vezes eu saio de lá, eu saio pesada, ou eu passo nervoso, ou demora 2 dias até eu fazer um detox para sair todo aquele peso. E essa pessoa, obviamente, marca para ver a mãe 2 vezes por ano, né? Mas aí o que acontece? Como que fica a passagem de honrar o pai e a mãe nesta questão? Como é que a gente pode tornar possível essa pessoa, esse filho ou a filha, honrar o pai e a mãe sem conviver? E você entrou em um princípio que vai ser um pouco longo eu explicar aqui a respeito da honra, né? A respeito da honra. Por quê? Honrar esse pai e essa mãe não é você ser obrigado a participar dos problemas emocionais dele. Porque o princípio da honra, Raquel, está quando eu honro uma pessoa, eu estou querendo receber dela aquilo que ela tem. Então não é eu ficar dividindo dor, cuidando, me alienando, né, de mim mesmo para poder viver o problema em a vida daquela pessoa, que eu estou honrando ela. Porque esse tipo de honra significa que eu estou recebendo dela aquilo que ela tem. E olha que toxicidade que eu estou carregando. Exato. Entendeu? Agora,
Quando a Bíblia diz honrai teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, significa o quê? Deus falando, o seu pai e a sua mãe te colocaram nessa terra, eles te deram vida. Então, quando você honrá-los, quando você reconhecer que eles são os seus reprodutores de vida e você ser grato a eles por vocês ter vida, por você estar vivo, por eles ter te colocado neste mundo, você está honrando eles. Ou seja, então é você parar de olhar para o seu pai e para sua mãe como se eles devessem algo para você. Como se você devesse algo para eles. E eles devessem também algo para você, porque querendo ou não, eu vejo muitas famílias hoje, o filho que já é adulto continua revivendo o trauma da infância e cobrando daquele pai e daquela mãe aquele amor que não conseguiu dar pra ele na infância, cobra em fase adulta. E aí continua naquele ciclo de autossabotagem, de dependência emocional, e aquele adulto nunca se torna um adulto. É aquilo que nós falamos semana passada, né, Bia? E a gente também vê o contrário, vê o pai que cobra do filho, que o filho tenha que fazer, que o filho tenha que ser também. E aí o filho sempre acha que tem uma conta a pagar. Só que como a gente falou também nos últimos programas, quando a conta chega e eu pago, eu não quero mais ficar perto do meu devedor. Já paguei a conta, não devo mais nada a você. Nossa, uau. E a honra não tem a ver com isso. A honra Sim. tem a ver com reconhecimento, gratidão e também o agir. Então, por exemplo, descubra qual é a linguagem de valorização dos seus pais e honre eles através disso. Se é tempo de qualidade, que é a questão do repartir a dor, que é diálogo, né? Que é estar junto, participando, você participe da conversa com o seu pai, converse com ele e com ela, mas não permita que você assimile a dor deles. Quando eles tiverem, por exemplo, o pai geralmente gosta de falar das coisas que ele fez, das coisas tal, participa, ouça ele, tempo de qualidade, né? Mas quando ele começar a falar de dores emocionais, de coisas que nem ele conseguiu resolver, você fala, pai, o que o senhor está fazendo para resolver isso? Conduz o assunto, né? Conduz o assunto. E o pai, como é honra, ele fala assim, pai, eu quero aprender com o senhor como é que o senhor vai resolver isso. Porque quando o senhor resolver, o senhor vai estar me ensinando como resolve. Então você vai estar motivando, vai estar honrando, vai estar reconhecendo e vai estar motivando seu pai. E a sua mãe, você pode falar, mãe, eu imagino como a senhora está nervosa, eu imagino como a senhora deve estar se sentindo, mas eu vou aprender muito com a senhora quando a senhora vencer essa questão. O que a senhora pensa em fazer para resolver? Porque eu quero aprender com a senhora. Então, isso é honra, isso é reconhecer o papel. Exatamente, deles. Porque você não é pai e mãe dos seus pais, você é filho, filha. Então quando você se coloca no papel porque a Bíblia diz que os pais são coroa para os filhos. A coroa é o quê? O reconhecimento da autoridade. Então quando eu levo os meus pais a terem autoridade sobre determinado assunto, quando eu conduzo eles, quando eu honro eles, dizendo que eu espero isso deles, aí eu me coloco no lugar de filho. Então a senhora acha que para você conseguir honrar o seu pai e a sua mãe, você tem que, de alguma forma, ver hierarquicamente eles acima de você? Por mais que seu pai não tenha a inteligência emocional que você, a mesma inteligência, por mais que ele não tenha acessado a prosperidade que você já acessou, por mais que a família dele não esteja bem sucedida como a sua, você tem que encontrar uma forma de ver ele acima de você? Se você seguir apenas o que Deus falou, apenas o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Você fala assim, eles não estão à altura do conhecimento que eu tenho, mas se eles não tivessem me colocado no mundo, eu não seria ninguém. Não teria conhecimento algum. Não teria reconhecimento algum, não teria essa inteligência que eu tenho, não teria as coisas que eu tenho, não teria nada que eu tenho. Ou seja, eles deram a vida. Eles me deram a vida. Isso é o que o Senhor fala na Bíblia. Então, o princípio da honra está em nós reconhecermos o que a outra pessoa pode nos dar. Ou nos deu. Entendi. E cada vez que eu reconheço, ela vai me dar cada vez mais. E eu acho que a maturidade, então, nessa honra, é você entender se os seus pais, eles te deram, ou seja, já passou, ou se eles ainda têm o potencial para continuar te dando. Eles sempre vão ser os geradores da sua vida. Isso, Sim. essa honra você nunca Essa honra nunca, mas
eu digo buscar conselhos. Emocionalmente, você tá emocionalmente. Emocionalmente, você sempre tem que buscar conselhos de quem está acima de você no assunto que você está buscando conselho. Então, aquela mãe que hoje é mãe, tem a própria família, construiu a sua própria família, está acessando inteligência emocional, inteligência espiritual e muitas vezes tem contato com a mãe dela que é outra fé, outra inteligência emocional. Não adianta essa filha, que hoje é mãe, compartilhar os desafios emocionais do casamento dela, da maternidade dela junto com essa mãe, porque na verdade essa mãe não vai ter as ferramentas para poder ajudar essa filha, é isso? Ela pode conversar, testemunhar, entende? Mas o sentimento dela não pode ser de superioridade diante da mãe. Tem que ser, porque inclusive que a inteligência emocional, ela ensina isso, sim, né? Gratidão, né? Gratidão, honra. E que nós temos que ser sempre como o próprio Paulo disse, nos sentimos inferiores a qualquer ser humano, porque sempre nós temos algo a aprender. Exato. Então, por mais que ela tenha inteligência emocional e a mãe não tenha, ela sempre vai ter algo para aprender com a mãe dela. Entendi. Entendeu? Então, quem tem inteligência emocional sempre vai estar buscando o que a pessoa tem de bom para ela poder estar recebendo. Perfeito. Entendeu? Isso é na mãe, é no amigo, é no pai, é em todos. Porque sempre quando você consegue ter esse tipo de comportamento, de mentalidade, você nunca vai se sentir superior a outra pessoa. Você sempre vai sentir amor, você sempre vai sentir uma certa empatia, que isso vai fazer com que você se conecte com essa pessoa e ela veja esse amor e ela queira aprender com você. Eu anotei aqui para ficar mais fácil para você anotar em casa também, e a senhora me corrige se estiver errado. Honra não é acerto de contas, mas reconhecimento e gratidão. Isso. Ok. Né? Porque por mais que o seu pai e a sua mãe possam ser pessoas que não te deram tudo que você gostaria de ter recebido, que eles repartiram a dor deles com você desde criança, talvez tenham tido até exageros em condutas físicas, eles te colocaram no mundo. Então isso é o suficiente para você entender que eles fizeram a parte deles no propósito de Deus de trazer você para esse mundo. E você vai honrá-los dentro do potencial que eles têm para te dar. Então, uma coisa muito importante, Raquel, para nós conseguirmos liberar perdão, né? E quem assistiu aquele filme A Cabana, ele fala muito sobre isso quando a sabedoria fala com o ator principal, né? Ela mostra ele sendo castigado pelo pai e depois ela também mostra como o pai foi castigado pelo avô, entendeu? E ela fala assim, o que essa pessoa, né, poderia fazer em prol desse episódio de castigo, dessa dor que você passou. Então ele entendeu ali que o pai dele ele era rude, ele era daquele jeito, porque aquela semente de maldade foi plantada no coração dele. Ele só deu aquilo que ele tinha. Então ele só deu aquilo que ele tinha. Então quando eu entendo que as pessoas só me dão aquilo que elas têm, eu começo a ter compaixão dela. Eu começo, lógico que eu não sou obrigada a conviver com a toxicidade daquela pessoa. Mas eu tenho compaixão dela, eu sei os limites que eu posso caminhar com ela, eu abaixo meu grau de expectativa com ela, e se eu sou obrigada a conviver, eu convivo com um grau de expectativa baixo, sabendo até onde eu posso esperar, o que eu posso esperar dela. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o problema de se sentir rejeitado e mal amado, eu não posso exigir dessa pessoa que ela venha conviver bem com a minha prosperidade. Porque esse foi o maior problema que José teve com os irmãos. Os irmãos, eles eram obrigados a conviver com o pai de José, com Jacó, com Israel, tratando melhor José e Benjamim. E o Jacó não destratava os outros irmãos, mas ele não tratava igual José. Entendeu? Por quê? Porque ele amava tanto a mãe que morreu, que era Raquel, que ele transferiu aquele amor, aquela dependência emocional para os dois filhos. E a falta de amor que Jacó tinha por Lia, os dois filhos sentiam, provavelmente porque Lia emanava essa rejeição. Olha só. Então, você percebe que os outros filhos de
os 10 filhos de Jacó que rejeitaram José, eles não tinham culpa, eles emanavam o que foi emanado para eles de merecimento pela mãe, Lia. E José era um que era muito bem amado, e ele emanava esse merecimento de ser amado para os irmãos. Aquilo causou uma inveja. E a inveja é muito difícil de conviver, Raquel. A inveja faz com que eu não queira conviver com a sua bênção. Eu não quero a sua bênção, apenas. Se a pessoa está com inveja, ela fala assim, não, mas eu reparto com você o que eu tenho. Não é o suficiente, porque o você ser merecedor e ter antes dela, já causa dor nela. Por isso que os irmãos de José, com essa inveja, venderam José. Queriam matar e depois venderam José. Uau. Então, uma pessoa que você sabe que tem este problema de não se sentir amado e merecedor, você não pode sair testemunhando e fazer ele querer que ele conviva com a sua alegria. Uhum. E se alegra ainda. Você alegre. Tem a expectativa dele se alegrar e celebrar com você. Exatamente. Então, quando você tem inteligência emocional, você sabe que aquela pessoa tem aquele problema. Por quê? Porque provavelmente a mãe passou aquilo para ele, porque merecimento é a mãe que passa. E você vai saber conviver. Bom, eu não vou ficar falando as minhas bênçãos, que é o grande problema que tem dentro das igrejas, né? O problema dos irmãos testemunharem e os outros falarem assim, mas tá vendo? Tudo testemunha, né? Tudo para ele dar certo. Por que será e tal? E aquilo emana o que está dentro da pessoa. O não merecimento dentro dela, entendeu? Que Deus ama a todos por igual, porque é Pai nosso, que o Senhor Jesus falou. Não é pai dele e pai dela, é Pai nosso. O mesmo amor que Deus tem pela minha vida, você também, ele tem por você, por todos. Agora, qual é o diferencial sobre esse amor, desse amor sobre as nossas vidas? O que nós aprendemos que merecemos. Agora, polêmico. Existe a possibilidade de uma mãe invejar o filho? Existe. Existe. Principalmente quando o filho tem uma identidade correta. Por quê? Porque a mãe é dos 0 aos 6 anos que ela influencia muito no merecimento do filho ou da filha. Quando eu digo mãe, é mãe e pai, tá? Mãe e pai, tá. Os dois. A mãe pode ter dado um merecimento maravilhoso para o filho e para a filha, ao ponto do quando chegar dos 7 aos 13 anos, o pai que dá a identidade não deu. Mas a mãe é tão... ela é tão maravilhosa que ela conseguiu fazer com que o filho ou a filha se inspirasse numa figura paterna externa, né? E que conseguisse aquela identidade benéfica para ela, para aquela criança. E o pai vai olhar e vai falar assim, poxa, não puxou nada a mim. Então, quer dizer, nem parece meu filho e minha filha, bem sucedido e tal, como pode e tal, entendeu? Tudo é diferente. Por quê? Porque a mãe com inteligência emocional, com uma autoestima muito boa, liberta das dores emocionais, conseguiu dar um bom merecimento para aquela criança, uma boa educação de bom merecimento, e o pai não tinha, mas ela colocou uma figura substituindo. E isso pode causar, sim, uma inveja no caso do pai. Do pai. E da mãe, quando acontece o inverso. Ela não deu um merecimento bom e tal, mas entrou o pai dos 7 aos 13 anos e deu aquela identidade de segurança para aquele filho ou para aquela filha, que o filho e a filha conseguiu ter uma sensibilidade, né, que precisaria para aquela identidade, e são bem-sucedidos. E qual que seria... Aí a mãe olha para a filha e fala assim, como que ela conseguiu ser quem ela é e eu não sou? Entendi. Entendeu? Mas qual que a senhora diria que são as consequências dessa inveja? O que uma mãe com inveja do filho, é forte, hein? O que uma mãe com inveja do filho pensaria? Para que as pessoas os filhos que estão nos assistindo hoje, que não estão com um bom relacionamento com o pai e com a mãe, consigam detectar isso. É bem polêmico isso que você está perguntando, polêmica, eu gosto de polêmica. Polêmico, né? Bom, você logo detecta que a mãe ou o pai não estão se alegrando junto com você com a sua vitória, entendeu? Quando
quando eles acham que é demais. Você quer um elogio, uma admiração, você quer uma parabenização, e um pai ou uma mãe fala, mas para que tanto? Para que tanta coisa? Entendeu? Talvez ele não esteja com inveja ou ela com inveja no alto nível, mas na cabeça deles não entra que você seja superior àquilo que eles esperavam que você fosse. Uau! Entendeu? Aí o filho ou a filha que não tem inteligência emocional vai querer se afastar do pai e da mãe. Por quê? Porque eles queriam um elogio, eles queriam uma admiração, e o pai e a mãe demonstraram completamente o contrário. Por quê? Quem tem inveja, gente, a gente tem que ter compaixão. Por quê? Porque aquela pessoa não recebeu o merecimento correto. Então, você tem que... quando você fica junto com ela, você tem que emanar, é como Paulo falou, me fiz de fraco para ganhar os fracos e forte para ganhar os fortes. Você não pode ficar contando as suas vitórias, mas você tem que demonstrar e deixar eles verem. Porque aonde foi que José despertou a maior inveja nos irmãos? Túnica? Com sonho? Com sonho. Ele tanto despertou a maior inveja nos irmãos, quanto ele também despertou o alerta do pai. Entendeu? Que até o pai... Que até o pai se sentiu, que isso, menino? Tô mimando você demais, né? Então, a nossa boca tem que ser fechadinha, entendeu? Nós não precisamos ficar contando vantagens, ficar falando das coisas para aquelas pessoas que ainda não alcançaram. Você pode contar o que está acontecendo na sua vida com pessoas que já também alcançaram. Porque aquelas pessoas, elas não vão ter inveja de você, porque elas já têm. Sim. Elas já alcançaram. A não ser que você tenha outro tipo de problema com essas pessoas, né? Mas geralmente, por isso que na inteligência emocional a gente aprende que a gente tem que ter pessoas que estão acima da nossa média. Sim. Quando eu ando com pessoas abaixo da minha média, é porque eu quero me sentir superior a elas. Entendi. Eu vou fazer, a gente já tá quase terminando o programa, eu vou fazer mais uma pergunta. A pergunta que eu tenho aqui é: Bispa, às vezes sinto que perco a mão e acabo passando do ponto. Mas se não for assim, eles não me respeitam. Sobre filhos. Então, eles vão te respeitar até o momento que você possa controlá-los, que é até a adolescência. Passou dos 12, 13 anos, eles vão sim se rebelar. Talvez, se for um filho que ama muito a mãe, né? Ele vai se afastar de certa forma, ele vai fingir que ouve, mas não ouve. Ele vai buscar o rumo dele. E se for pai, da mesma forma. Por quê? Porque se você perde o controle emocional a ponto de ser agressivo e agressiva, ele vai perder a confiança em você. Porque o próprio Deus, Bia, ele nos ensinou como criar filhos. Por quê? A palavra de Deus deixou a chave de como Deus estabeleceu o princípio para como lidar conosco. De Deus não se escarnece. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, quando você fala para a criança, estabelece limites, e a criança, ela clama por isso, gente. A criança clama pela autoridade, a criança clama por limites. Por quê? Porque ela tem que aprender, ela quer saber até onde ela pode ir. Então, quando a mãe é muito permissiva, o pai é muito permissivo, está dizendo o que para a criança? Eu não me importo com você. Faz o que você quiser da vida, entendeu? Ou quando é muito autoritário e autoritária, ele está dizendo para ela, eu não confio em você, você vai seguir as minhas regras. Então você tem que dar, não, é lógico, do 0 aos 6 anos, você dita as regras para a criança, mas você explica o porquê que aquilo é daquele jeito. E se a criança se joga no chão, no shopping, fica lá esperneando, deixando os pais passarem vergonha e tal, você vai levantar a criança, você vai levar ela se esperneando para o banheiro e você vai falar assim, você vai se acalmar. Mas eu vou dizer algo para você, existe uma consequência disso que você está fazendo. E você não pode, quando ela se acalmar, você falar para ela, tá bom, você se acalmou, tá tudo certo, você fez a coisa errada, mas tá tudo certo, você se arrependeu e você parou. Se você falou a consequência, você tem que ir até o final na consequência. Porque a palavra de Deus disse, quando eu confesso o meu pecado, me arrependo, ele é fiel e justo para me perdoar e me
purificar de toda a injustiça. Ou seja, a injustiça é a consequência. Ele falou que retira a consequência? Não. Ele alivia, ele purifica, ele torna o caminho fácil, mas a consequência tem que vir. O pior erro dos pais na educação é não deixar a consequência, não deixar ela colher a consequência. Ainda que ela tenha se arrependido, me perdoa, mãe e tal. Filho, mas você fez. E eu tinha avisado você para não fazer. Então, o pior erro dos pais é quando o filho se arrepende, ele falou que haveria uma consequência, mas porque o filho se arrependeu, não houve consequência. É verdade. Você pode aliviar a consequência, mas você não pode tirar a consequência. Posso só contar uma experiência que eu tive esses dias? A Cat, eu sempre falei isso, né? Eu falei, Cat, vai ter uma consequência. Boa ou ruim, tudo que você fizer gera uma consequência. E eu sempre segui até o final as consequências, né? E às vezes até minha mãe falou assim, Raquel e tal, né? É que você ia a ferro e fogo mesmo, ela tendo se arrependido. Você esqueceu do outro versículo da graça. Você tem que aliviar quando a criança se arrepende. Não que eu batesse nela, não batia, mas eu tirava, por exemplo, o jogo. Mas uma coisa muito importante, eu chegava nela e falava assim, filha, eu não vou te tirar o jogo agora pra te punir. Eu não tô fazendo isso pra te punir. Eu tô fazendo isso pra te ensinar. Porque o jogo hoje, aí eu tentava pegar uma lógica. Por exemplo, ela fez birra no shopping porque ela queria um brinquedo. Eu não ia simplesmente tirar o jogo, eu ia falar assim, Cat, da próxima vez que nós viermos ao shopping, você não vai comprar nada. E você vai ficar durante um mês sem pegar nada. Sabe por quê? Porque o que você fez hoje é muito sério. E eu explicava e eu dava uma consequência pautada no que ela fez. Entendeu? Porque se eu fosse, por exemplo, ela se fizesse a birra lá no shopping e eu falasse assim, amanhã você não vai pro aniversário da sua amiga, isso cairia mais como uma punição e não como uma consequência. Ponto número 1. Ponto número 2, que a senhora tinha falado, como é importante a criança ter limites. A Cat tá pra completar 7 anos, fazer 7 anos, e esses dias, e ela tá naquela fase, gente, tudo argumentando e tal. Eu falei, meu Deus, você já tá assim com 6 anos, imagina com 15, né? E aí eu falei assim, como é que eu vou lidar? E a gente, tudo que eu falava, o pai dela, ela obedece, né? Tipo, sem questionar. Sem questionar, sem questionar. Agora eu tinha que falar 1, 2, 3, ela até gritava, gente. E ela, calma, por que você tá nervosa? Tipo assim, desafiando. Calma. Com 6 anos exatamente. Aí eu falava, eu não sei o que eu faço com essa criatura. Eu falei assim, eu olhava pra Cat bebezinha e eu falei, nunca, jamais que eu vou sentir aquilo lá que as mães, eu vejo as mães passando raiva com a criança. Mas enfim. E aí o que acontece? Eu fui e falei assim, eu sentei, ela tava desafiando muito, né? Eu chamei o Gabriel e falei, amor, não tá dando desse jeito, não tá dando, tá assim, assim, assado e tal. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, quando ela fez aquilo de novo, eu fui e o pai dela, aí ela foi e fez, repetiu. Quando o pai dela foi corrigir, porque às vezes o pai dela é muito, homem é muito bruto, né? E é só o tom de voz, quando ele ergue o tom de voz, já é uma coisa, né? Então, às vezes, quando ele ia corrigir ela, eu lembro que eu ficava assim, tipo, com cara de assustada junto. Aí ela via minha cara, ela ficava, e começava a chorar. Nesse dia, quando ele foi fazer, eu fiquei assim, tá certo, tá certo. Nisso, gente, foi incrível. A Cat, ela tava bem desaforada, tava reclamando de tudo, tava bem, assim, às vezes ficava até mal educada. E foi incrível. Quando o Biel foi e falou, e depois eu cheguei junto e falei, aproveitei, né? Tipo, é isso aí, eu concordo. Estamos juntos nessa. É o rapper, sabe aquela pessoa que tá cantando? Yeah. Então, E eu fiquei assim, fiquei falando e tudo mais. Gente, foi incrível, mas foi muito forte. Eu fiquei depois até pensando, meu Deus, será que era pra tanto? Mas ele não bateu, né? Não bateu. Ele falou firme e tal, isso e aquilo, entendeu? Isso. Só que foi de impacto, entendeu? E aí, quando foi no dia seguinte, no dia seguinte não. Ela foi pro quarto dela, colocou tudo pra fora, porque a gente ensina que a criança, se ela quer chorar, ela chora, entendeu? Ela foi pro quarto dela chorar, expressou a raiva, tudo bem. E aí, quando ela saiu do quarto, gente, uma coisa que ela nunca fazia, ela saiu sorrindo.
Ela voltou a ficar carinhosa comigo, uma coisa que ela nem tava. Pedindo perdão da forma dela. Você entendeu? Eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o que um limite não faz? Vamos fazer mais isso. Não é? Impactante, gente. Impactante de verdade. Eu achei que ela ficaria com raiva, ficaria ressentida. Ela saiu muito melhor do que... Não sei. Não, nós não somos a favor de você... agressão física. Sim. Né? Porque a dor física, ela traumatiza e essa dor, ela vai ser expressada depois da adolescência, a partir dos 12, 13 anos. A consequência disso vai ser expressado depois dos 12, 13 anos, quando ele vai buscar na sociedade. Então ele vai ou se afastar e não ouvir mais os pais, ou ele vai respeitar você. Respeitar e vai buscar a sua opinião, vai buscar o que você pensa. Então, nós a vara é a vara da disciplina, quando fala na Bíblia. Uma hora eu vou falar sobre isso. E Deus não nos disciplina nos açoitando e nos batendo. Ele não nos pune. Não nos pune. Deus nos ensina. Amém? Então, você colocando o quê? Limites e consequências. Então, tanto é que a Bíblia diz que há uma medida para a maldade humana. Ou seja, Deus não pune a humanidade antes de chegar a uma medida onde nem a humanidade se suporta. Então você precisa entender isso e você saber lidar com seus filhos, principalmente dos 0 aos 6 anos e dos 7 aos 12, 13 anos. Meu Deus, foi o que a gente falou no começo, que essa live ia ser tremenda. Amém. E tá sendo, e foi tremendo. E você que não conseguiu anotar, como a gente sempre fala, volta, reassiste, anota, porque foi respondida várias perguntas, inclusive das que eu tinha separado. Como, por exemplo, Bispa, tem algum conselho que eu não estou sabendo lidar com os meus filhos adolescentes, de 12 anos? A Bispa acabou de responder. Você... pai, mãe, tio, tia, avó, você que é responsável tanto pelo filho, você que é filho hoje, a gente também aprendeu a se colocar na posição de filho e entender também os pais, porque às vezes nós viramos para nós e achamos que tem que ser assim, amém? Então se você não pegou, volta, anota tudo. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu quero convidar você para fazer parte da nossa comunidade, da nossa terapeuta, da nossa bispa Vera Lopes Oficial. Você vai entrar lá no Instagram e dentro do Instagram você só mandar mensagem pedindo o link. Esse link vai te mandar para dentro da nossa comunidade. Lá todos os vídeos que saem são avisados, as perguntas também que vão sair vai ser todas pega lá, ok? Então se você não perca essa oportunidade e lembre que a gente sempre fala, valorize, porque aquilo que eu valorizo, aquilo que é meu tesouro, eu guardo comigo num lugar precioso. Amém? Ou seja, quem faz parte da comunidade tem a liberdade, a oportunidade e o poder de definir a próxima pauta, não é, Bia? Exatamente, porque a gente pega muitos assuntos e a gente vai vendo como as mulheres vão reagindo, o que elas vão falando, ok? Então ali é uma forma de você participar diretamente aqui com a gente. Perfeito. Ok. E o próximo programa nós vamos falar de um tema muito interessante, né, meninas? Com certeza. Então você que está aí, se prepara, você está assistindo esse programa hoje. Na próxima semana, um tema interessantíssimo. Fala o tema ou não fala o tema, hein? Eu acho que não Deixa fala pra o tema. próxima, Nosso né? diretor tá falando que não. Nosso diretor está falando que não. Então nós não vamos falar, mas já fique aí ligadinha, porque você vai ter respondido a muitas perguntas dentro de você no próximo tema também. E só para complementar, passou dos 12, 13 anos, você vai ter que influenciar o seu filho através da amizade. Amém? Então, até o próximo programa. Você que tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto, pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que nós vamos estar respondendo você, tá bom? Fica na paz do Senhor invadindo aonde você estiver. Que o ambiente que você está possa ser invadido pela paz e pelo equilíbrio emocional, em nome do Senhor Jesus. Bye, bye. Tchau.